Pode começar, Ana. Bom, eu estava dizendo, antes de dar aí o pano da tecnologia, né, de que nós entramos nesse processo de pandemia, né, vivendo ajustes neoliberais, a chamada austeridade neoliberal, que já vinha ampliando as desigualdades sociais, a fome, as práticas racistas vinham se incrementando em nosso país, a violência contra a mulher. Então, nós entramos nesse processo de pandemia vivendo tudo isso, né? E que a escola, né, ela sempre ocupou um lugar estratégico, né? Seja no sentido das durezas que estão colocadas, né, nesse território escola, né? A escola moderna, ela não foi criada com missões, né, muito nobres, ela foi criada exatamente para disciplinarizar um corpo necessário ao modo de produção capitalista que vinha na esteira de tudo isso, né? O meu áudio está baixo? Bem, nesse processo, mesmo com a escola ocupando esse lugar, né, de disciplinarização dos corpos, a luta, os processos de resistência, a invenção da existência, ela é primeira, né, exatamente porque nós podemos escapar. É porque a liberdade caça jeito, como né, eu já disse, o Manuel de Barros falava, é que um conjunto de dispositivos disciplinares, né, que exercícios do poder entram em cena tentando dar alguns destinos para a nossa existência. Então, se nós queremos falar desse processo de pandemia, nós precisamos falar dos endurecimentos, desses exercícios de poder que tentam, né, fazer uma dissociação entre produção de saúde e economia, e a escola, não nos esqueçamos, ela tem sim um lugar estratégico, né, neste processo, mas, ao mesmo tempo que a gente vai falar daquilo que é provável, né, é preciso também falar daquilo que jamais será previsto, porque o que define o vivo é a variabilidade, é a imprevisibilidade. Em nenhum, né, hoje, o comportamento do vírus em diferentes países, em diferentes grupos sociais, mostram, né, que os corpos não vão lidar com esse vírus exatamente do mesmo modo, né? Há muitos possíveis que nós podemos perspectivar, né? Mas o que a gente estava dizendo é que a pandemia ela não impacta os grupos sociais do mesmo modo, né? Ela vai intensificar ganhos de uma minoria e expôs a miséria, acirrou a miséria de uma maioria. Então, nessa pandemia, nós não estamos no mesmo barco, nas mesmas condições. Enquanto nós vemos a morte de perto de 150 mil pessoas, né? Nesse momento, o Pantanal também está em chamas, né? O isolamento trouxe efeitos psicossociais que não podem ser desprezados, negligenciados, né? Expandiu a violência contra a mulher, né? Expandiu o assédio contra crianças e adolescentes, e é curioso, né? Porque a escola sempre é curioso, não para a gente que trabalha, né, com escola, com universidade. Nós sempre soubemos que a escola, a sala de aula, a conversa com o professor, sempre foi a primeira conversa de muitas crianças que não sabiam muito bem como lidar com muitas violências que elas estavam vivendo, né? Se a escola é um espaço de disciplinarização, né, e que muitas vezes o que a gente vê nesse cotidiano é uma escuta surda, né, que não ouve as singularidades, as durezas, as dores e as belezas desse viver, a escola também é um espaço, é um território de uma escuta muito delicada acerca dessa existência, né? Agora, a pandemia nos mostrou que viver sozinho e sem trocas é algo intolerável, né?
há muitos outros intoleráveis, né? Os negros, os indígenas, estão gritando há séculos, né? Tentando expressar alguns intoleráveis, né? Todos estamos impactados com essa pandemia que nos colocou frente a frente com a transitoriedade do viver, com perdas, com alterações dos nossos modos de vida, com mudança da nossa rotina, com redução das nossas relações sociais, né? Só que a forma como estão tentando encaminhar o modo de lidar com a escola, ela tem sido uma forma muito complicada. Vocês sabem muito bem, essa realidade na UFES, ela também se coloca, né? Pesquisas de 2019 já apontavam que 39% de estudantes da escola pública não tinham acesso a tablet ou computador, 30% das residências brasileiras não tinham acesso à internet. Então, é perigoso pensar que o problema da educação vai ser resolvido com a pretensa inclusão digital, né? Que é importante, nós não podemos deixar de lutar por ela, mas a inclusão digital não resolve. Por que não resolve? Porque para produzir saber, para compartilhar experiências, não dependemos exclusivamente ou majoritariamente de tecnologias. A maioria dos pais dos alunos das escolas públicas frequentou a escola por muito pouco tempo. Eles não têm condições, em sua maioria, de tirar dúvidas e explicar alguns conteúdos escolares. As casas, de grande parte das camadas mais pobres da população, não têm infraestrutura necessária para que as crianças estudem e aprendam com tranquilidade. Nem nós, docentes, né, temos condições de trabalhar com tranquilidade. Nesse momento que eu estou aqui, trancada num cômodo da minha casa para poder conversar com vocês, a minha mãe está no outro quarto e ela tem Alzheimer e Parkinson. Então, um esquema foi montado para que algumas pessoas, né, nesse caso, hoje a minha irmã está aqui me ajudando, ficassem ali cuidando da minha mãe para eu poder estar aqui. Agora, esse negócio, esse horário de nossa conversa também foi negociado com o Peu e com o Zoraide, porque pela manhã é impossível que eu participe de qualquer debate, de qualquer conversa, porque é hora de uma série de cuidados com ela, né? Agora, voltando a essa questão, né? Nós não discutimos programas de renda mínima. O que se estabeleceu nesse país, né, nesse auxílio emergencial, foi um absurdo, e nós queremos que as escolas voltem a funcionar. Queremos que o ensino remoto garanta um aprendizado que muitos vêm dizendo que ele não pode ser perdido. Mas a gente não pode esquecer que informação não equivale à produção do conhecimento. Porque para produzir saber, nós dependemos, e essa dependência eu acho ela muito interessante, ela implica necessariamente relação social. Então, eu fico me perguntando, assim, no lugar da gente pensar, talvez, em que perspectivas e desafios que nós teremos após a pandemia, seria interessante que a gente pensasse que mundo é esse que nós queremos. Como lidar com os efeitos emocionais e sociais produzidos pela pandemia? Recuperar o perdido. Eu tenho ouvido muito isso. O que foi perdido? Eu sei que, né, sabemos, as pessoas perderam o emprego, né, tudo isso que eu já disse, eu não estou dizendo para ignorar essas perdas, mas no que diz respeito à questão do aprendizado, do desenvolvimento infantil e juvenil, né? Preciso tomar cuidado para que a gente não fique num terreno produtivista que nada vai nos ajudar, porque alguns gestores falam que a gente precisa olhar e tomar cuidado e prestar atenção para isso que foi perdido. Mas de o que foi aprendido? E as experiências que nós vivemos? Quem pode viver isolamento social? Né? A provisoriedade e a suspensão da rotina ocorreu para alguns grupos e alguns segmentos sociais. Outros grupos não puderam suspender suas rotinas. E tiveram que lidar com a reviravolta que essa pandemia trouxe. Tá? Existem aí alguns paradoxos. Né? Como a Regiane estava dizendo, os docentes estão vivendo em condições de trabalho extremamente precárias.
tendo que lidar com ferramentas, com metodologias e modos de produção do seu trabalho de um outro modo, de uma outra forma, né? Algumas pesquisas, não sei se vocês sabem, a Fundação Carlos Chagas, junto com a Unesco e o Itaú, né? Acho aí muitas complicações, fizeram lá algumas pesquisas, né, com docentes do país inteiro, e a pesquisa traz que aumentou muito o trabalho na pandemia, né? Nós estamos usando a internet das nossas casas, do nosso computador, do nosso celular, pagando luz, pagando os provedores, etc. E tal, sem que isso seja assumido pelos governos, né? Lidando com cansaço físico e emocional imenso. Mas não podemos perder de vista, criando também muitas estratégias para lidar com essas imprevisibilidades, com essas diversidades. Agora, essas estratégias não poderão ser pensadas por ninguém, a não ser pelos próprios docentes, né, na conversa diária com os estudantes. Então, é preciso perguntar, pós-pandemia, para quem? Como os territórios diversos, onde as escolas estão localizadas, viveram essa pandemia? Como a Piedade viveu a pandemia? Como o Jaburu viveu a pandemia? Como o Jardim da Penha viveu a pandemia? Como Florinhas viveu a pandemia? Como o Jardim Camburi viveu a pandemia? Quais dificuldades e demandas que se apresentam, né? Frente a esse acirramento da violência e da pobreza? Como isso impactou as escolas? Quais histórias as crianças e os jovens querem narrar? Que temas que estão permeando as preocupações dos estudantes e das suas famílias? 81,9% dos alunos da educação básica deixaram de frequentar as instituições de ensino, né? São cerca de 39 milhões de pessoas, né? Agora, a pandemia expõe essa desigualdade quando a gente pega os dados do acesso à internet, né? Quem é que tem acesso à internet, quem não tem acesso à internet, né? Na educação do campo, falar de escola, como é que fica essa situação para a escola indígena? Como fica retomar o trabalho nas escolas quilombolas? Como fica retomar o trabalho nas escolas noturnas? Bem, e uma outra preocupação que vem me tomando, né? Se o saber se constitui nas relações sociais, nas trocas, nas indagações, né? E nos desassossegos que vão acontecendo, vem se falando muito de que precisamos fazer alguma coisa para garantir que as crianças não percam o acesso aos conteúdos, para que a gente garanta que esses conteúdos sejam trabalhados. Como se as crianças fossem os potes e que nós temos que arrumar uma solução para continuar preenchendo esses potes com os conteúdos necessários à vida. Só que as crianças, elas não são potes, né? Tem uma história infantil que eu gosto muito, né? Quando a escola é de vidro, que fala das crianças que não cabiam nos potes, né? O Foucault, que esse autor que eu gosto muito, dizia que o saber ele é feito para cortar, ele não é feito para apaziguar. Então, essa produção de saber, ela não pode ser efetuada, divorciada, né, das angústias, né, que as crianças, que os pais e que vocês, professores, né, estão vivendo. Agora, temos aí, né, uma parte dos diretores estava agora numa reunião, vocês têm vivido muitos tensionamentos, nós na UFES também, e uma parte daqueles que não entendem muito bem como é que funciona o chão da escola, o chão da universidade, eles acham que é fácil transpor, né, as práticas presenciais para o ensino remoto. Ou ainda, que é possível estabelecer protocolos, né, que garantam um ambiente de escola saudável, né? E aí, nesse sentido, eu estou vendo que eu anotei aqui muita coisa para falar e eu acho que eu já esgotei o meu tempo. 5 minutos. 5?
Eu quero, então, eu vou pular algumas coisas que eu anotei aqui que eu queria falar para vocês, né? É que, na verdade, o que anda me preocupando muito, né, nesses últimos dias, é exatamente com relação a essa história de que, construindo alguns protocolos, é possível garantir o retorno às aulas sem grandes prejuízos, né? É, Alguns vêm dizendo, se o shopping abriu, se o pessoal está na praia, se o pessoal está indo no supermercado, então pode abrir escola. Escola não é supermercado, escola não é praia, escola não é shopping, escola não é bar. Escola é escola. Escola é escola e não pode, muitas vezes, nem ser comparada com ela própria. Como eu já estava dizendo, vocês sabem muito melhor do que eu, que a escola do dia é muito diferente da escola da noite. A universidade da manhã é completamente diferente da escola da universidade da noite, né? E, nesse sentido, esses protocolos, né, eles estão aparecendo muitas vezes como umas quimeras, assim, umas promessas de que, fazendo o protocolo, seguindo o protocolo, está tudo resolvido. E o que vem me preocupando é que boa parte da produção desses protocolos não está sendo feita, né, na conversa com docentes, com crianças, com suas famílias. E é como se a professora Etel tem chamado a atenção, e ela participou de um debate com o Fórum Estadual de Educação na semana passada, e ela trouxe um alerta importante. O protocolo, na epidemiologia, ele está no nível da prevenção em saúde, e não da promoção em saúde. Para promover saúde, nós precisamos de muitas ações para que as pessoas infectadas não evoluam para situações de gravidade, para que as crianças que ficam dos seus avós e que têm pouco acesso à saúde e que têm comorbidade não ampliem o risco de vida desses idosos. O protocolo, né, no máximo, vai prevenir que alguns agravos à saúde não aconteçam, mas o protocolo ele não vai nos salvar. Então, há muitas especificidades a considerar quando nós pensamos em escola e pandemia, né? Há muitos acordos a serem feitos quando falamos de protocolos. Eles precisam ser adaptados. Eles precisam acolher a variabilidade do humano, a vulnerabilidade dos diversos grupos. Como eu vim dizendo, abrir a escola indígena não é o mesmo que abrir a escola Jardim da Penha, que não é o mesmo que abrir a escola quilombola, que não é a mesma coisa que abrir a escola no Jaburu, na Piedade. Além do que, o uso de alguns equipamentos de segurança não são... esse uso ele não é um processo simples, não é um processo fácil. Os jovens negros de periferia saírem de casa com máscara, eles passam por uma série de problemas, porque eles vão passar eles podem passar por certas abordagens que talvez o uso da máscara aumente a situação de risco da vida desses jovens. Isso tudo precisa ser pensado, né? Bem, é preciso pensar, né, que, além das vulnerabilizações que a população, por exemplo, negra, está vivendo, né, as condições de saneamento, de moradia, de segurança pública, né, prossegue, estamos vivendo o que estamos vivendo essa semana no Jaburu, o que vivemos e foi vivido e está sendo vivido em Santo Antônio. Então, para concluir, e juro que eu estou concluindo, é preciso ressaltar as especificidades da escola, né? A escola é um território singular, com regras e modos de funcionamento que precisam ser escutados. E a eficácia dos protocolos está também na sua forma de negociação a incluir essas especificidades. A escola, na pandemia, pós-pandemia, ela precisa colher a vida que varia. E essa vida que varia é sempre imprevisível. Então, pensar na comunidade escolar, como viveremos, pensar com a comunidade escolar, como que vamos viver esse presente, né? Numa vida que, para ser protegida, precisa ser vivida sem muito contato, sem mistura, e alguns andam dizendo, com poucas coletivizações.
como nós vamos lidar com essa intensificação de toda essa violência que nós estamos vivendo? Bem, nós precisamos falar das restrições, nós precisamos olhar para tudo isso que está acontecendo, muito difícil. Mas nós não podemos olhar exclusivamente para isso, porque senão a nossa potência de agir é estancada. Toda vez que a gente se vê e se entende como refém, né, daquilo que se passa, a nossa potência de agir ela é minimizada. Então, é necessário, ao pensar na escola pós-pandemia, na pandemia, pensar na memória intensiva das lutas experimentadas no campo da educação. Porque essas lutas, elas sinalizam possibilidade de forjar a escola pública como espaço coletivo de experimentação de outros modos de viver. É preciso que a gente continue interferindo naquilo que se passa. Então, como eu iniciei falando da Aurora, é preciso que a gente entenda que a escola ela é um espaço fundamental de tecer sonho, de compartilhar sonhos. Então, muitas auroras ainda vão brilhar, e a gente precisa tecer essas auroras hoje. Então, penso que tecer essas auroras é um olho no exercício de poder, nas práticas que tentam dizer que a economia é mais importante do que a proteção das vidas, do que a produção de saúde, e é preciso, ao mesmo tempo, olhar para as lutas que já efetivamos, para as estratégias que temos construído, porque aí, nessas estratégias, que nós vamos poder criar algumas artimanhas para lidar com esse presente tão dificultoso. Eu, cada vez mais, sou convencida que é na produção, no fomento de redes solidárias que a gente fica mais forte para lidar com um presente tão avassalador. Obrigada, falei demais, desculpa. Obrigado, Ana. Gostaria de dizer umas questões aqui. Agradecer a presença de todos. Espera aí, está baixo aqui. Não, Peu, pode continuar, tá normal. Agradecer a todos e a todos presentes. Agradecer aos diretores e diretoras da Padvix que estavam na reunião que compõe o Fórum de Diretores, que estavam lá discutindo a nossa realidade e as possibilidades de como conduzir a educação do município nesse processo de pandemia. Outra coisa também justificar a ausência do Juca, que estava nessa reunião e se encontra um pouco cansado em relação ao debate que foi feito lá, mas vamos continuar aqui com o nosso querido amigo Alain, Regiane, Jaqueline, Dileuza, e sendo assessorados pelos dois intérpretes, Victor e Andrei, né? Diante disso, da fala da Ana, que eu acho interessante, eu vou abrir a fala aqui para os amigos que estão presentes e do chat também, mas já provocando a nossa amiga Ana, né? Você colocou a questão da escola como um lugar onde nós podemos estar sendo acolhidos e produzindo potência. Mas tem uma coisa que também, né, que é um processo de acolher, é um lugar que acolhe e que produz conhecimento, mas ela também, você já, na sua fala, eu percebi também aquela questão que, antes da pandemia, né, que já havia um fracasso escolar, uma coisa nesse sentido, da ausência de políticas públicas mais efetivas para afirmar a escola como esse lugar de potência e de produção. Eu já deixo essa questão para você. Agora, os companheiros podem dizer, né, Alain, Regiane, Jaqueline, por favor. Dileuza. Eu acho que a professora Ana foi muito feliz quando ela trouxe para o debate
a questão das especificidades dos territórios, né? Vitória, apesar de ser uma cidade tão pequena, é uma cidade com diferenças territoriais muito intensas, muito grandes. O professor Daniel traz muito isso na sua reflexão quando ele fala sobre o IDEB, quando ele fala da ilha e do continente. Então, ele traz muito essa reflexão para a gente. Eu acho que a professora Ana foi muito feliz quando ela, né, trouxe agora essa especificidade do território. Nós não podemos comparar os territórios, por exemplo, de São Benedito, Jaburu, Floresta, Consolação, como eles estão passando por esse momento da pandemia, com os territórios de Jardim da Penha, Mata da Praia, Praia do Canto. Então, são especificidades muito necessárias de que a gente faça uma reflexão para que a gente possa compreender como, de fato, essa pandemia está acontecendo e como nós podemos pensar a escola a partir dessas especificidades. Enquanto alguns territórios estão preocupados com o que estão perdendo de conteúdo, outros territórios estão preocupados com o emprego que estão perdendo, com a sua sobrevivência, com o que está de fato mais tangente, né, com o que mais lhe dói na carne. Então, fazer essa reflexão, ela é fundamental nesse momento que nós estamos. O seu microfone está desligado. Seu áudio. Quando forem falar, abrem a câmera, por favor, tá bom? Agradeço. Alguém mais? Professora Ana, na sua fala, ela trouxe, primeiro, boa noite, Jaqueline, uma das diretoras da PADVIC, e professora da educação infantil, né, que foi bombardeada hoje com esse protocolo de morte, porque não é um protocolo de vida, isso é um protocolo de morte. E a professora Ana nos trouxe uma frase que, na sua fala, ela diz que viver sozinho e sem troca é intolerável. Como que a gente vai conseguir viver com esse protocolo, com essa distância de 1,5 metro com as nossas crianças da educação infantil, assim como a nossa amiga acabou de dizer, Edileuza, que enquanto muitos estavam preocupados no que estava aprendendo, no que poderia aprender, ou que poderia perder de aprendizado neste tempo, querendo o retorno mais rápido possível, querendo recuperar, nós estamos preocupados com as nossas crianças, o que elas estão vivendo dentro de casa. E ainda assim, muitos querendo colocar a culpa na escola. A escola é onde muitos desses problemas aparecem. Nós já sabíamos de todas essas desigualdades. Nós que temos o pé no chão da escola, nós já conhecemos essa desigualdade. E a pandemia só fez aflorar, só fez a sociedade perceber o abismo que existe dentro do nosso município mesmo. Dentro do nosso município e principalmente por uma falta de política pública que vem desde cima, partindo do governo federal e chegando aqui na nossa esfera municipal. Eu gostaria, depois que a senhora pudesse falar um pouco mais sobre isso, como que a gente pode fazer um distanciamento na educação infantil e ainda assim conseguir sobreviver sem estar sozinho e fazendo troca. Obrigada. Boa noite, professora Ana. É a professora Keila, tudo bem? Muita saudade de você. Um grande beijo para a Dadá, para o Beto e para a Lupe. Benditas somos nós, mulheres cuidadoras, né? Hoje, mais cedo, eu estava olhando um dado lá no painel Covid, do aumento de casos, né? E sendo que a maior parte das contaminadas, mais de 70.060 mulheres, são mulheres, a maior parte dos contaminados são mulheres, né? O recorte racial aparece pouco, mas grande parte são no recorte etário muito jovem, né? Eu fiz os dados estatísticos que a gente está construindo um texto para o Conselho de Direitos Humanos, né, como nota de repúdio também a esse retorno desse protocolo, e aí a gente tem um número muito grande de mulheres de 20 a 59 anos morrendo. Né? A diferença entre os homens é de quase 9 mil de diferença.
E aí, hoje também a gente teve, né, a tarde toda com o Comitê Estadual de Direitos Humanos no tempo de coronavírus. E a gente escutou os estudantes indígenas, os estudantes quilombolas, as comunidades de Jaburu, da Piedade, da Fonte Grande, enfim, né, tinha um leque de gente, e dos idosos também, o Conselho de Idosos estava presente também. E a gente vê isso que a senhora falou, as diferenças de viver a pandemia, né? A população de rua também, nossos estudantes trouxeram muito isso. E aí eu te pergunto, como é que a gente faz para manter a saúde mental? E aí, assim, a gente luta muito enquanto professor da PADVIX, lá no Conselho Estadual de Direitos Humanos, que eu estou representando a sociedade civil, dentro do COMEV, Conselho Municipal de Educação, e a gente luta muito para não voltar. E a gente não voltando, a gente continuando nessa aula remota com os nossos estudantes, como é que a gente faz para conseguir saúde para a gente e para eles também? Tá? Um grande beijo no seu coração, saúde muito para a Lupe, para a Dadá e para o Beto. Muita saudade. Bom, gente, nós vamos abrir agora mais um tempo para a Ana trabalhar essas questões e depois a gente vai uma outra rodada. Ok, Ana? Ok. Você? Bem, algumas indagações que vocês estão trazendo aqui, a maioria delas, né, enunciadas por Keila, por Jaqueline, por Dileuza, são questões que eu também ando me fazendo, né? Como manter nossa saúde, né? Por enquanto, a forma de conversa, né, possível. Eu tenho uma situação, né, de risco muito séria aqui dentro de casa, que eu já falei, então eu tenho que minimizar ao máximo a circulação só quando ela é muito essencial, seguindo aí os protocolos. E, vamos dizer assim, a saúde a gente tenta mantê-la conversando com os colegas, falando pelo WhatsApp, fazendo umas reuniões aí por essas plataformas, conversando pelo telefone, escrevendo cartas e mandando por e-mail. Alguns colegas fazem algum exercício físico dentro de casa, né? São estratégias, outros, né? Mantiveram ajuda profissional, porque em algum momento nós precisamos, sim, de ajuda profissional. Então, tentando fazer ajuda profissional dentro das possibilidades aí, dessas estratégias tecnológicas aí. Sabendo que tudo isso é muito precário e sabendo que tudo isso tem muito limite, né? Em algum momento, né, num desses debates, eu me lembro que alguém disse, olha, nós precisamos mudar de assunto. Nós precisamos ter projetos de vida, né? Não podemos ter só projetos de morte. Não podemos ter só protocolos de morte. Precisamos ter protocolos de vida. E protocolo de vida nenhum vai ser criado se não conversar com os professores, se não conversar com as crianças. Esse distanciamento de 1 metro, né, para que ele possa, para que a gente possa chegar perto de garantir um distanciamento de 1 metro, só com muita conversa com essas crianças. Porque para elas também, imaginem, vocês sabem muito bem disso, eu já trabalhei muito dentro de escola, antes de ser professora da UFES, eu era psicóloga de escola, depois como professora fiz projeto de extensão e pesquisa durante 27 anos, e a gente sabe que quando elas voltam de um final de semana, de um feriado, de umas férias, ou de sei lá o quê, ou de um problema, de uma enchente, de uma catástrofe, elas voltam querendo falar, elas voltam querendo abraçar, elas voltam querendo conversar. Então, nós vamos ter que pensar que estratégias são essas que nós vamos criar agora. Nesse momento, eu acho que a nossa estratégia principal é tentar evitar que esse retorno aconteça. E aí nós precisamos lançar a mão. Hoje nós fizemos uma nota que saiu ontem, que fala sobre a questão da segurança pública e fala sobre o retorno das escolas, está sendo assinado por várias entidades, dizendo o seguinte, não é possível
considerar que esse retorno possa ser efetuado nas condições que nós temos as nossas escolas. E aí, Peu, você faz uma pergunta, né? Como é que a gente faz? Porque havia já uma ausência de políticas públicas que viabilizassem a escola como espaço de produção de potência. Exatamente, Peu. A escola, ela foi e continua sendo atacada exatamente aí, nesse lugar de potência. E se nós conseguimos assegurar ainda, né, esse lugar de potência, foi porque nós, nesse cotidiano, criamos estratégias para diferir e para escapar. Não pensemos que da máquina de Estado virá qualquer ação no sentido de proteger e fortalecer a escola. Para a máquina de Estado, a escola só interessa na sua face disciplinarizadora, na sua face de produção de indiferença, porque nós sabemos que tem isso também no cotidiano escolar. A escola interessa, né, para dizer que lugar de mulher é um, lugar de homem é outro, que a população LGBT não pode ter voz, que os negros não são humanos. As políticas, há muito tempo, vêm cada vez mais incidindo nisso. E, às vezes, a gente acha que do Estado virá uma política que nos salvará. Se há algo que pode nos fortalecer, é a nossa troca. Se há algo que pode ampliar nossa potência de agir, é o compartilhamento das nossas estratégias. E eu penso que, nesse momento, não é momento de voltar. Tem aí uma série de problemas. Porque a escola, né, como eu acho que era de Leusa que estava dizendo, a escola é um lugar para garantir o direito à alimentação. Ficou óbvio. Agora, não podemos também esquecer quantos de nós, educadores, dizia que as crianças só vão para a escola para comer, como se alimentar não fosse um direito. E agora está exposto a importância da escola para garantir o direito à alimentação, para garantir o direito à saúde, para garantir o direito à cultura. A escola, né, ela é um ponto fundamental de uma rede de políticas. E aí eu fico pensando, nós precisamos cada vez mais entender que a escola também precisa se abrir à conversa com outros equipamentos. Porque nós sabemos também que a escola, muitas vezes, se fecha nela mesma. E eu acho que apenas numa rede de políticas transsetoriais, que não é nem intersetorial, não, é transsetorial, que a gente pode criar condições para lidar com o que se passa. Porque é importante que as mães possam ter uma escola de educação infantil que acolha os seus filhos para que possam trabalhar. Então, é a escola que volta. Não é o governo que garante nenhum recurso para que essa mulher não tenha que voltar. Não é o governo que garante alguma espécie de apoio para que essas famílias possam lidar com as crianças em suas casas. Então, nós botamos a escola para funcionar de qualquer forma, de qualquer maneira, expondo a vida dessas crianças a um risco absurdo. Peu, eu acho que do Estado não virá políticas para potencializar as nossas ações. Ela virá dos encontros que nós estabelecemos. Agora, Jaqueline faz uma pergunta fundamental. Como garantir essa distância entre essas crianças? Eu acho que é brincadeira, né? Dá vontade de a gente pedir assim, o secretário de Educação, os governadores, os prefeitos, o secretário de Economia, que eles passem. Não precisa ser muito tempo, não. Meia hora já está bom. Meia hora recebendo as crianças no portão da escola. Eu acho que esses protocolos eles não terão eficácia alguma se eles não forem tecidos na conversa e no debate com o professor que está no chão da escola. É importante conversar com o diretor, mas tem que conversar com o professor que está no chão da escola. Tem que conversar com a merendeira. Tem que conversar com o porteiro.
paro para as outras perguntas. Alô? Boa noite. Oi, posso falar? O professor Aguinaldo está inscrito. O Alan vai falar e depois o Aguinaldo, por gentileza. Tá bom. Boa noite, pessoal, meus colegas. Ana, eu gostei muito, Ana, de uma palavra que você colocou, que foi imprevisibilidade, né? Isso atiçou muito a minha curiosidade e eu, pelo pouco que eu conheço, pelo pouco que eu estou na educação, mas ainda assim, eu sou filho de professora e praticamente da minha vida toda eu participei de lutas, né? Junto com minha mãe, já fui em greve, em viagens com ela, né? E assim, o que eu percebi é que as maiores lutas, as nossas maiores conquistas, né, são forjadas exatamente nos momentos de maiores dificuldades, Sim. né? E essa imprevisibilidade aí, será que dentro dessa palavra, dentro desses fatores que podem surgir, uma maior união, né? Uma despertar-nos, né? Que você disse, esses encontros, né? Será que isso vai nos gerar uma luta mais eficaz? Essa é minha dúvida, meu questionamento. Boa noite. Professor Aguinaldo. Oi, pessoal. Professora Ana, assim, primeiro, muito obrigado por todo esse acúmulo, né, que você passa para a gente aqui. Eu tenho dialogado com alguns colegas, né, nós da PADPIX, professores nesse movimento, sobre a pandemia, no sentido de a pandemia, ela, mais do que trazer problemas, ela revela o fracasso das políticas públicas, ou de algumas políticas públicas, ao longo do tempo. Parte dos problemas que nós vivemos hoje, tanto na questão da garantia de direitos para os alunos, quanto na questão da garantia de direitos para os profissionais, são questões que a gente vem reclamando ao longo do tempo e onde a gente é pouco escutado pelo poder público. E as nossas greves, os nossos movimentos são prova disso. Nesse sentido, eu queria fazer uma pequena provocação para você, considerando o momento que a gente vive. O amigo Peu falou da potência. E eu queria que você pudesse fazer um comentário em relação a este nosso tamanho enquanto educadores, em relação à nossa potência enquanto profissionais, nessa relação que a gente estabelece com as comunidades periféricas, nós professores, e como nós podemos se fortalecer particularmente em cenários políticos como o que a gente vive, diante de governos ditatoriais fascistas, como é o governo federal nesse momento. Então, nesse sentido, eu queria que você fizesse uma explanação das relações que a gente enfrenta hoje com o modelo político que nos governa. Muito obrigado. Aproveitando aqui, eu diria que é uma afirmação e, ao mesmo tempo, uma pergunta, que a pessoa diz: as mudanças drásticas da sociedade têm relação com os processos de tragédia vivenciados pela humanidade. Então, isso pode ser uma afirmação e, ao mesmo tempo, uma pergunta, se isso realmente os conduz a outros caminhos e outras possibilidades de compreender a vida. E se tiver mais alguma questão, senão a gente abre para a Ana fazer mais essa rodada. Alguém mais? À vontade, Ana. Rejane. Eu só queria... A Rejane. Primeiro é um prazer estar com a professora Ana, né? Minha professora, me deixou marcado muito esse momento na minha vida. Uma coisa que a professora Ana trouxe foi a questão das redes de apoio nas comunidades. Né? E por eu trabalhar em uma comunidade bem carente, eu pude acompanhar essa união, né? Como o governo não chega, as políticas públicas não chegam nessas comunidades, as comunidades, quando elas se viram numa situação de desespero, que foi uma situação de desespero, né? De repente tudo fecha, não tem emprego, não tem comida,
E aí, essa movimentação das comunidades, isso marcou muito para mim. Uma outra coisa que os colegas já colocaram foi a questão dessa, de repente, o que estava, assim, coberto foi desnudado com a pandemia, né? Porque as desigualdades da educação, né? As mazelas que nós já vivíamos antes da pandemia, e nós falávamos para o vento, porque a sociedade não nos ouvia, né? Nossas reivindicações, isso não acontece. E, de repente, com a pandemia, isso ficou latente, isso ficou exposto, é uma ferida aberta para a sociedade, né? Como que está a educação brasileira nesse contexto? A nossa educação pública nesse contexto. E nessa situação toda, nós, profissionais da educação, estamos, como as colegas já colocaram, adoecendo, né? Utilizando de todos os recursos para dar conta da nossa função, e nós sabemos qual é o nosso papel, né? De educadores da escola pública, nós sabemos da militância dentro da escola pública, e nós estamos tentando dar conta. Enquanto nós estamos tentando dar conta, o governo simplesmente faz um discurso contrário, né? Mas esse discurso ele já não vem de agora, né? Essa desvalorização do professor, dos profissionais da educação não vem de agora. E aí, uma coisa que o professor Aguinaldo sempre fala, né, que a pandemia vai ser ocupado de várias coisas que já existiam, né? De todas as mazelas que a gente está vendo, né? E aí, eu pergunto para a professora Ana, nós vamos passar por tudo isso, vamos voltar, não seremos mais, não voltaremos mais como éramos antes de março. Tudo vai voltar diferente. Seja agora, ou seja no próximo ano, a escola volta com uma outra, um outro olhar. Até a sociedade que nos critica já nos olha diferente. E aí eu gostaria de ouvir da senhora como que a senhora acha que depois que a gente retornar, mesmo com a vacina, que eu não sei quando virá, como é que a escola vai estar nesse contexto? Na sua visão de pesquisadora, de professora, né? Como é que a senhora acha que a escola volta? Qual vai ser a visão da escola depois, né? Quando tudo isso passar? Porque nós não vamos voltar como antes. Isso a gente já pode esquecer. E antes de concluir, a questão do adoecer, né? Eu penso que mesmo com tudo que está acontecendo, nós nos fortalecemos muito como grupo. Nós estamos mais unidos, nós estamos mais enganjados, nós estamos procurando os nossos pares, nós estamos buscando, e esse momento serviu também para nos fortalecer. Para nós percebermos que, como coletivo, ou a gente se junta e ninguém solta a mão de ninguém, ou a gente morre. A gente morre sozinho. Então, eu vejo até de uma forma assim, positiva. Difícil ver algo positivo nisso, mas eu vejo que isso serviu também para que nós olhássemos para dentro de nós, enquanto profissionais de educação, enquanto escola, qual é o nosso papel para nos reafirmarmos e ficarmos mais fortes para a luta, porque estamos todos juntos no mesmo barco e lutando pelo mesmo ideal que é a educação. Bom, gente, a gente vai passar para a Ana agora, indicando que deram mais uns 5 minutos para ela, e talvez, se nós tivermos mais um bloco de perguntas, nós faremos, e aí a gente encerra na próxima sessão de blocos. E algumas pessoas falaram aqui, por exemplo, Ana, a questão que você falou do Estado, né, que muita gente dizendo aqui, que não teve testagem para o pessoal da saúde, quem dirá para a educação, né, e também a questão dos profissionais que têm perdido, se desmotivado nesse processo, na dúvida se é melhor voltar, se é melhor continuar, né, em home office. Então, essas questões estão colocadas no chat com muita frequência. Com você. Bom, acho que as questões que vocês trazem, elas se conectam, né? O Alan começa com
com essa discussão da imprevisibilidade, né? Acho, Alain, que, na verdade, isso é o que marca, né? Não é só o humano, né? Marca o vivo. É exatamente a imprevisibilidade, a capacidade que nós temos de variar. O que nos distingue, né, como vivo é exatamente essa condição de criar normas para lidar com a diversidade. E talvez esteja aí a questão da produção de saúde, né? Porque quando nós somos constrangidos de forma a impedir que essa nossa capacidade de criar normas para lidar com aquilo que varia se coloca, é nesse momento que eu entendo que a gente tem essa condição de produção de saúde constrangida, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu fiquei doente porque eu tive que criar um outro jeito para lidar com a situação, né? Há que se pensar aí se a gente fica doente porque teve que criar um jeito de lidar com a situação, né? Talvez, é claro que isso produz uma série de desgastes, cansaços que não podem ser minimizados, mas é quando nós não conseguimos nos movimentar que ficamos doentes. E, nesse sentido, a fala da Regiane e do Aguinaldo, elas também se conectam com a fala do Alain, e eu concordo, Aguinaldo, de que nós já vínhamos vivendo uma situação extremamente séria e delicada, não só nesse país, mas especialmente com os problemas que vivemos aqui no Brasil. E a pandemia, ela colocou num plano de visibilidade questões que no cotidiano não estavam ganhando certas visibilidades. Para tristeza, né, vamos brincar um pouco, e desgraça de alguns, né, a pandemia colocou no centro da cena vamos dizer assim, o lugar político, ético e social que a escola tem, para alguns que queriam exatamente fazer uma escola que não tocasse nesses dilemas do viver, né? É curioso, né, quando nós vemos os meios de comunicação e muitos do que andaram atacando a escola, atribuindo à escola uma excessiva discussão política, agora dizer, bom, com a escola fechada, de fato, o assédio às crianças se ampliou. Com a escola fechada, as crianças não tiveram, ou parte de suas famílias, a quem recorrer para pedir ajuda. Eu concordo com você que a pandemia ela traz, né, para um certo plano a destruição, vamos dizer assim, tem uma série de problemas que eles não começaram com a pandemia. O racismo não começou com a pandemia. O machismo não começou com a pandemia, né? A miséria não começou com a pandemia. A pandemia acirrou, né? A pandemia colocou um foco de luz nessas questões. E, de fato, temos, nesse momento, problemas sérios, porque em muitos territórios, né, você sabe disso, e vocês que estão aqui nesse debate sabem melhor do que eu, porque vocês dão aula dentro desses territórios, a universidade não fica nesses territórios, eu tenho proximidade com esses territórios em função dos trabalhos de extensão e pesquisa que eu fazia, que, né, nos últimos 15 anos foram mais diretamente em Cariacica, né, e também em outros territórios de periferia aqui. Então, vocês sabem melhor do que eu, de que, na verdade, a escola, muitas vezes, é o único equipamento que existe em determinados territórios. Quando o governo atual, né, reativa um projeto que ele tem chamado Estado Presente, que é um projeto de segurança pública misturado com ações absurdas, né, que eles chamam de ações de direitos humanos, e aquilo não é
eu não posso considerar aquelas ações como ações sociais de defesa de direitos humanos, mas o programa Estado Presente é o programa de segurança pública, né? E que, na verdade, o que nós vemos é que, seja na sua face disciplinar, seja na sua face de produção de rede, de acolhida da vida, de ser ali um território, né, de escuta às miudezas que crianças e jovens vivem, em boa parte desse país, o único território é a escola. Uma vez, eu estava dando uma disciplina na UFES e nós chamamos o Jocelino para fazer uma fala com a gente, e foi um debate muito interessante, né? Quando ele falava dos processos que a Piedade viveu, né, naquele momento do assassinato do Juan e do Damião. Tudo fechou. A unidade de saúde fechou, o CRAS fechou, a igreja fechou, tudo fechou. O único equipamento que ficou aberto foi a escola. E agora, na pandemia, as escolas tiveram também que fechar. E aí, exatamente aí, na hora que este equipamento, né, que é vital para a continuidade da economia, né, para a produção de corpos dóceis, não nos esqueçamos disso, a reivindicação é que a escola volte no novo normal. A escola está voltando no velho normal. Qual é o velho normal? Uma gestão hierarquizada das políticas públicas de educação. Qual é o velho normal que está acontecendo? Está sendo dito pelos professores. Né? Tem um texto que eu gosto muito, acho que a Regiane deve lembrar dele, e eu já falei demais desse texto. A fábula do menino que, quanto mais falava, sumia sem deixar vestígio, que é um texto do professor Luiz Antônio Batista, professor aposentado da Federal Fluminense. E que ele fala, ele cria lá, ele traz do cotidiano questões de um menino negro que vive na periferia do Rio de Janeiro. E ele vai dizendo, né, como que as camadas mais pobres da população, né, os meninos negros, sempre se fala por eles. Né? E quanto mais se fala deles e se fala por eles, mais eles somem. E o que eles somem? O que some neles? O que some deles? As experiências desses meninos, os saberes desses meninos. E aí eu fico pensando, Peu, que a escola, né, e a Regiane traz isso, como que a escola volta? Né? Regiane, eu acho que quando ela voltar, eu acho que a gente precisa voltar ouvindo, podendo falar também com eles, podendo dizer para eles como é que foi para a gente viver esse tempo longe deles. Né? No que a gente pensou, que projetos foram esses. Eu acho também que a gente precisa ouvir deles. Como é que foi, né, viver isso? Eu vi uma cena, né, e a gente, nesse momento de pandemia, a gente fica mais fragilizado, né, e chora com comercial de Quali, né? Mas aí, quando fala de escola, eu sempre me emociono. E eram cenas, eu acho que foi na Serra, que professores resolveram fazer uma carreata e passaram por alguns bairros. E as crianças ficaram na esquina para dar adeus. As crianças estavam vestidas com roupa de festa. Elas não foram para a esquina esperar os professores para dar adeus com qualquer roupa. E eu acho que, em função disso, eu não acho que a gente precisa se apressar para voltar. A gente precisa se apressar para cuidar. E cuidar não é voltar. Cuidar não é voltar de qualquer maneira. Cuidar não é voltar achando também que somos nós que vamos salvar o que quer que seja. Eu acho que a gente pode criar estratégia para continuar a conversa, né, com essas crianças. Que seja por bilhete, que a gente vai mandar entregar na casa delas, que elas escrevam bilhetes, que a gente vá criando determinadas estratégias para manter uma rede de conversação. Né? E nós vamos ter que criar essa estratégia aí de como é que conversa de longe. Né? Sabendo que com muitos deles não vai dar para conversar por WhatsApp, nem pelo celular,
e nem por computador, porque isso é uma quimera, isso é um artigo de luxo para boa parte das crianças brasileiras pobres, né? Eu acho que eu me perdi um pouco, né? Agora, acho que essa pandemia nos ensinou algumas coisas, né? No que diz respeito à escola, cada vez mais, essa conexão com as forças vivas do território. E nessa diversidade, por exemplo, que é a Rede de Vitória, eu tive a oportunidade muito de aprender com muitos de vocês como é que faz essa conexão com as forças vivas do território. E isso implica também colocar em questão, em discussão, né, racismos nossos, machismos nossos, LGBTfobia nossos, culpabilização nossos, né? Porque a gente pode, infelizmente, Regiane, voltar exatamente do jeito que a gente era. Muitos humanos, né, estão passando por essa pandemia, cercado, agarrado em certos territórios existenciais, não querendo, de forma alguma, viver os efeitos dessas interferências que essa pandemia trouxe. Essa pandemia, ela ampliou o nosso coeficiente de alteridade. Alteridade não é eu me colocar no lugar do outro, ninguém pode se colocar no lugar de ninguém. Eu sou uma mulher branca, eu jamais poderei me colocar no lugar de uma mulher negra. Eu jamais viverei essa experiência do racismo. Aliás, eu viverei essa experiência no lugar de branca ser veículo de condução de prática racista. Eu jamais viverei a experiência de um menino negro de periferia. Agora, eu posso, né, ser aberta a me deixar desassossegar pela experiência que esse outro vive. Eu posso estar ao lado desse outro. E alteridade é como é que, no contato com essas existências, com esses modos de vida, a minha existência ganha um outro lugar. E eu quero dizer a vocês, depois que o regime de cotas étnico-raciais foi criado na Universidade Federal do Espírito Santo e que os mais estudantes negros, mesmo com as fraudes que ocorrem, conseguiram entrar na universidade e colocar na sala de aula uma série de questões, a minha existência se ampliou. Eu vivi e vivo uma série de chacoalhadas, piso na bola, falo besteira, sou insensível a uma série de questões. Mas a minha existência, hoje, né, eles me ensinaram, né, coisas que doutorado nenhum me ensinou, que mestrado nenhum me ensinou, que pós-doutorado nenhum me ensinou. Né? E foi no embate, foi na discussão, foi no sem saber o que fazer que a gente vai aprendendo. Então, eu acho que a pandemia tornou alguns humanos piores. Deu alguma chance a alguns humanos de fazer da sua existência uma obra de arte. E aí eu acho que esse princípio de vocês ele é fundamental. Ninguém larga a mão de ninguém. Né? Como é que nós vamos estar juntos? Nós vamos criando jeito. Né? A liberdade sempre caça jeito. Tá bem. Ok, Ana. Para a gente fechar, nós temos o Madison inscrito, mas se alguém mais que estava aí na roda de conversa desejar falar mais uma coisa, o Alan, Edileuza, por favor, agora, que depois da fala do Madison também e dessa rodada, a Ana pode fazer a sua despedida, seus comentários finais. Por favor, Madison, à vontade. Boa noite para todo mundo. Professora Ana, é um prazer ouvi-la. Eu não peguei o início, mas consegui acompanhar boa parte da sua apresentação. O que eu ia perguntar tem muito a ver com como você terminou agora a sua fala. Eu acho que tem uma visão, muitas vezes, metafísica da pandemia, né, de acreditar que ela, por si só, traz um grau de consciência na humanidade ou nas pessoas, como se ela fosse
quase uma entidade espiritual que fosse dar a capacidade das pessoas se refletir por si só de certas questões e muitas vezes gera uma certa comodidade das pessoas por não entender que a ação humana coletiva, que a interferência humana que faz possível refletir sobre esse momento e aí sim traçar caminhos de resistência e de luta e de enfrentamento àquilo que ficou explicitado nessa pandemia, a miséria, as condições precárias de vida, a desigualdade social e tantos outros elementos de natureza mais cultural que você elencou aí. Então, gostaria que você fizesse um pouquinho desse comentário. E, por último, eu tenho sido muito insistente nessa questão, já estou ficando chato, mas me parece que o magistério, por conta das questões de natureza da saúde, e até entendo, né, que essa é a preocupação maior, a preocupação com a vida, mas existe uma outra questão que tem me incomodado muito, que é a ideologia, para além da questão mercadológica das plataformas, né, do interesse mercadológico, venda de produtos, né, sejam eles virtuais ou físicos. Para além disso, existe toda uma ideologia, uma concepção de educação que é nefasta aos interesses dos trabalhadores, que está entrando na escola goela abaixo, sem muita reflexão dos professores, concepção de educação que estão nessa plataforma, que secundariza o processo de ensinar, que desvaloriza o professor, que retira e subtrai da educação as grandes abstrações e as grandes discussões, que cria um instrumento uma coisa meramente instrumental. Então, essa é uma preocupação que eu tenho muito grande, o ressuscitamento de métodos ativos de autores totalmente liberais, contrário a uma educação que visa a incorporação dos grandes saberes, a apropriação dos grandes saberes historicamente acumulados pela humanidade, pelos nossos alunos, que é isso que faz com que eles tenham uma inserção crítica na sociedade e a capacidade de coletivamente lutar por um mundo diferente da sociedade do capital. Então, eu acho que essas duas questões, gostaria muito de ouvir sua apreciação. Obrigado. Bem, Madison já fez sua inversão. Alguém mais deseja levantar alguma questão? Bom, para ajudar, né, o chat aqui apareceram muitas questões levantando essa problemática da desigualdade social e também a questão dos territórios, em pensar que há uma educação diferenciada e de que há territórios que um processo educacional tenta se colocar como melhor para outros territórios, né? Então, acho que isso também tem que estar colocado nessa discussão para entender como se aprofunda essa desigualdade, tanto econômica como política, e como também da aquisição e acúmulo do conhecimento. Ana, eu já vou me despedindo aqui, agradecemos a todos e a todos presentes, companheiros e companheiros que estiveram aqui na roda de conversa, ao apoio técnico, né, da Zoraide, da Silvana, da querida que está na Padvix, do Vitor e do Andrei, que estavam fazendo aí o intérprete, né? Agradeço a todos e a todas, e a você também, Ana, o meu carinho de sempre, e que a gente possa estar junto por muito mais tempo, né? E que a gente tenha muita saúde para passar por isso e para enfrentar as próximas lutas que estão no nosso calendário. Obrigado e boa noite a todos e a todas. Com você, Ana. Bem, Madison, você trouxe uma preocupação que tem também me ocupado desde o início dessa pandemia, né? E ela não pode ser minimizada, né? São muitos aspectos, a gente tende a olhar para algo que a gente está chamando, né, dos aspectos mais diretos, que é de garantir a nossa continuidade, do mínimo da vida, né? Do bis da vida. E você traz um aspecto que ele é fundamental. Tem, por meio dessas plataformas virtuais, um controle extremamente sutil, ao ar livre, se fazendo cada vez mais, que ele não pode ser minimizado. Essa história por exemplo, das aulas sendo gravadas e sendo colocadas, né,
em algumas plataformas para que alguns acessem. É óbvio que tem uma série de questões aí. Sabemos muito bem que eu vivia muito isso, alguns que estão aqui participando foram meus alunos, há temas que nós tratamos em sala de aula, ou que muitas vezes nós não podemos tratar sequer na sala de aula, nós temos que tratar no corredor, porque às vezes a aula que damos, né, são aulas que colocam determinadas questões para os nossos alunos que vão exatamente problematizar, colocar em análise verdades, regras, práticas institucionalizadas em suas famílias. E faz com que esses jovens, e inclusive essas crianças, depois tragam perguntas, muitas vezes na sala de aula, às vezes nos corredores, quando acham que na sala de aula não dá, às vezes é no período do intervalo que essas conversas acontecem, e que essas plataformas, né, elas, na verdade, estabelecem um processo de vigilância ao ar livre daquilo que estamos fazendo, sim. E que aquelas aulas que estão gravadas e que serão colocadas lá, né, tem uma questão, por exemplo, que a galera da universidade está discutindo, que é o direito autoral. Porque na hora que você está criando uma metodologia para trabalhar com as crianças, você, de fato, naquele momento, está criando algo extremamente singular. E se isso começa a ser veiculado sem que essas questões sejam discutidas, né? Na universidade estão falando muito disso, por exemplo, já há notícias de roubo de dados de pesquisa que estão acontecendo exatamente por essa plataforma. Então, Madison, tem aí um debate que precisa ser feito, que ele é fundamental, não apenas a plataforma por si só, ela já delineia, define coisas que serão ditas e coisas que não serão ditas. Né? Coisas que falaremos no WhatsApp e que não falaremos de jeito nenhum porque ficará registrado. Ao mesmo tempo, há determinados conteúdos e determinados debates feitos com os estudantes que passam a ter a possibilidade de controle por algumas famílias. Isso interfere imensamente no nosso trabalho como professor. Então, assim, voltar, né? Parece que assim, eu voltei, parece que eu fui, eu retomei de onde eu parei. Nós não retomaremos de onde paramos, não. Podemos voltar piores. Podemos voltar mais endurecidos. Podemos voltar defendendo crenças que amesquinham a existência, que reduzem a nossa capacidade de cooperação. Então, eu acho que, nesse momento, já me despedindo, agradecendo muito a oportunidade de trocar com vocês, dizer que as questões que vocês trazem aqui, né, me fazem pensar muito que a gente precisa continuar conversando demais. Né? Por exemplo, a pesquisa lá, dá uma olhada depois, se tiver interesse, eu entrei lá, da Fundação Carlos Chagas, mostra que as professoras negras são as professoras que têm apontado que recebem o menor apoio das administrações, das gestões para a realização do seu trabalho. Tem aí um recorte de gênero, raça e classe também entre os docentes. E que a gente precisa poder falar disso. Né? Esse recorte ele se efetua ali nos territórios, com as crianças, etc. e tal, mas ele também se efetua entre os docentes. Né? E aí são questões que a gente precisa batizar. Então, assim, agradeço muito. Foi super rico, né, ter conversado isso com vocês. Eu continuo achando que se há algum caminho interessante, é o caminho
de coletivizar as experiências, de trocar, de manter essas conversas, de suportar esses tensionamentos, de debater e de continuar dizendo: não é possível suportar que as escolas abram de qualquer forma. Então, assim, meu muito obrigado a vocês. Estamos juntos, né, nessa luta, né, cada um de lugar. Gostei demais de ver aqui alguns rostos conhecidos, e é uma pena que eu não pude ver os outros rostos aqui, dessas pessoas que estão aqui. Espero que a gente continue conversando e estou aí à disposição de vocês para a gente continuar as nossas conversas, tá? Muito obrigada. Só um momentozinho, por gentileza. Eu queria dizer uma coisa. Quando a gente começou com essa live, que já tem quase um mês, mais ou menos, a Ana nos colocou a dificuldade de participar de uma live no modelo que ela diria de aula. Mas você acabou produzindo no coletivo essa belíssima aula para a gente, uma aula construída coletivamente. Muito grato. E você superou também. Tá? Lindo. Boa noite, gente. Nós produzimos essa aula nossa. Nossa, por isso que eu falei, produzimos coletivamente. Isso. Muito obrigada, professora Ana. A gente quer te agradecer. A gente também agradece a todos que estiveram conosco nesse momento, até agora. A gente pede desculpa pelos problemas técnicos, tá, que nós tivemos, mas nós estamos trabalhando para isso. E a gente quer fazer um convite. Procura a PADVICS, professores associados pela democracia em Vitória. Procure-nos na rede social. A gente precisa estar junto. Nós estamos há um mês de um processo eleitoral municipal que pode decidir o nosso futuro profissional. Então, estejam com a gente, nos procure nas redes sociais, sejam potência, sejam luta, sejam resistência conosco, tá? Muito obrigada, boa noite, muito obrigada, professora Ana, e até a próxima live. Obrigado, Vido, obrigado, Andrei, mais uma vez por essa força, e nos veremos em breve. Boa noite a todos e a todas. Boa noite a todos e a todas. Foi um momento muito rico de aprendizado, né, de troca de experiências com a professora Ana. Obrigada a todos. Alain. Boa noite, pessoal. Valeu, obrigado pela oportunidade. Regiane. Para mim é sempre um prazer estar participando desses momentos, porque a gente fica mais junto, né? Quero agradecer à professora Ana profundamente mesmo, saudade, voltei no tempo, naqueles debates, né? E foi maravilhoso. Obrigada a todos que se dispuseram a estar aqui. E, como a colega já falou, vamos somar juntos com a PADVICS, ninguém solta a mão de ninguém, porque é no coletivo que a gente se fortalece. Boa noite, obrigada a todos. Boa noite, Ana. Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Silvana, querida,